Olá, meu nome é Alberto Javis, eu sou um ator cultural e um contador de histórias. E trago para vocês agora mais uma proposta criativa, na verdade uma provocação criativa, chamada Historinhas Coloridas, no qual eu pretendo dar foco para a comunidade LGBTQIA+, do estado do Rio de Janeiro, mas estamos abertos a quaisquer pessoas que tenham interesse em desenvolver seus trabalhos em narrativas literárias para a criação de histórias curtas, contos ou ensaios sobre ideias, pensamentos ou conceitos que a pessoa tenha vontade de desenvolver. Historinhas Coloridas tenta promover a segurança na escrita criativa através de memórias afetivas. E isso vai conversar bastante na questão LGBTQIA+. Bom, sempre que eu inicio esse trabalho de escrita criativa, não importa quais meios ou quais recortes da população, eu utilizo um exercício que eu pratico já faz um bom tempinho chamado libertação de histórias. Esse exercício ajuda muito aquelas pessoas que não têm tantas ideias para escrever a organizar o pensamento, a utilizar a criatividade em prol da ativação da imaginação da pessoa. E quando a gente trabalha imaginação, na verdade, a gente está trabalhando todas as memórias, todas as vivências, todas as experiências que a pessoa teve até o momento e tenta burilar, tenta trabalhar elas de algum modo prático. E nesse modo prático a gente vai desenvolver agora narrativas literárias, escrita criativa. Geralmente, como exercício, eu utilizo o método das 3 pilhas de papel. Mas para deixar a coisa um pouco mais prática, eu vou pedir para que vocês utilizem uma caneta e um caderno para facilitar o serviço. Precisa pegar a caneta e o caderno? Eu espero um pouquinho, não tem problema não. E aí, já pegou? Em uma folha de caderno você vai dividir em 3 colunas. Em uma, você vai escrever 5 personagens. Na coluna do meio, você vai colocar 5 características dessas personagens que você listou na primeira coluna. E na terceira coluna, você vai colocar uma ação que essa personagem desenvolva. Mas em cada uma das linhas, aquelas ações têm que ser pertinentes àquela personagem e a característica também tem que ser pertinente àquela personagem. Ou seja, vamos pensar linearmente a personagem com sua característica e sua ação. Como exemplo, a gente poderia colocar numa primeira linha um cachorro brincalhão correndo na rua. Na segunda linha, a gente poderia colocar uma lata de refrigerante com frio, né, numa geladeira de supermercado. E numa terceira opção de personagem, a gente poderia colocar Júpiter orbitando em torno do Sol. Nisso, você vai listar 5 personagens com características e ações. Dessa forma, já seria um tantinho mais fácil da gente começar o nosso trabalho. Mas a gente quer estimular a nossa criatividade e a nossa imaginação. E quando eu digo criatividade, eu digo pensar possibilidades diferentes de soluções ou possibilidades em cima de situações inusitadas que nos sejam provocadas. E nessa busca de soluções inusitadas e de soluções repentinas, de soluções imediatas, a gente ativa a nossa imaginação e ela procura criar meios de fazer com que a história fique mais crível, pelo menos para a nossa personalidade. O interessante nesse exercício, quando a gente finalizar, é que a gente não precisa ficar muito preso à verossimilhança, ou seja, que não precisa ser algo tão real. Quanto mais fora da casinha, quanto mais criativo, mais interessante esse exercício se torna. Bom, já listados os 5 personagens, as 5 características e as 5 ações, agora vem o exercício de libertação de história. Você vai utilizar algum método de sorteio para poder escolher números entre 1 e 5. Pode ser papeizinhos, pode ser um dado, pode ser qualquer meio. E aí você vai sortear 3 números. Digamos que você sorteie o número 1, número 3 e número 2. Um exemplo que eu dei anteriormente, número 1 seria um cachorro. Número 3 seria orbitando. E número 2
numa geladeira de mercado. E daí vem a parte divertida de você pensar criativamente a situação. O que estaria fazendo um cachorro orbitando numa geladeira de supermercado? A busca de soluções para essa situação vai ativar a sua imaginação e aí sim a provocação que eu estou querendo vai funcionar. Esse é um exercício para começar o nosso trabalho de escrita criativa, a qual pretendo desenvolver nos nossos próximos encontros. Esse exercício é bem básico para a gente iniciar as nossas narrativas e servem mais como realmente exercícios de escrita criativa para quando nós tivermos nossas histórias autorais prontas para serem colocadas no papel. E dessa forma, eu pretendo fazer com que vocês brinquem com as ideias, que vocês brinquem com a imaginação, que vocês brinquem com as possibilidades dentro desse sorteio desses itens para que se transformem em histórias que fujam do normal, para histórias que fujam do verossímil, para histórias que fujam do comum. Como eu falei, quanto mais fora da casinha, melhor a história para a gente colocar para o público. Uma das coisas que me foi passadas em diversas oficinas de escrita criativa é que o autor tem que se divertir escrevendo para poder divertir o público leitor. Se você quiser explicar alguma coisa, se você quiser dar uma narrativa específica, que você tiver a intenção de exemplificar algo, você vai estar criando mais um manual do que especificamente uma história. E dessa forma, ao final desse exercício, fazendo os sorteios entre os personagens, as características e as ações, você vai, surpreendentemente, conseguir criar 5 novos contos disponíveis para você trabalhar da maneira que você quiser. Quando eu penso essas histórias curtas, os contos e os ensaios também curtos, eu penso principalmente numa segunda ação que possa ser promovida através da criação desses contos, que seria a contação de histórias. Lógico, além do seu público leitor, você também poderá ter suas histórias disponíveis para contadores de histórias fazerem suas contações nos mais diversos ambientes. E seria muito interessante nós termos novos autores LGBTs com histórias disponíveis para os contadores de histórias do Estado divulgarem essas histórias, esses novos conceitos, por aí para o público mais diverso possível. O interessante é você, depois de escolhido personagem, característica e ação, riscar esses personagens dessas listas, que é para poder provocar outras informações, provocar outras possibilidades com as opções que restam. Bom, e dessa forma você consegue pelo menos dar um passo inicial para começar a sua escrita de histórias curtas, contos e ensaios curtos sobre alguns temas. E é interessante você guardar todas essas histórias como se fossem uma espécie de arquivo de ideias. Por quê? Vai que de repente você acha interessante aquela história curta e você queira desenvolvê-la melhor, você pode utilizar. Aí você já tem aquela ideia guardada e pode utilizá-la para escrever de repente um blog, um romance, um livro, né? Alguma coisa que você tenha interesse em progredir depois do seu trabalho. Bom, e por enquanto a gente encerra essa primeira etapa de historinhas coloridas. Eu espero poder contar com vocês para a próxima etapa, onde a gente vai colocar as possibilidades das histórias que a gente cria, utilizando memórias afetivas. E aí sim já começa a pegar um pouquinho mais a questão de identidade das histórias e identidade do autor LGBTQIA+. Conto contigo para o próximo encontro? Vem comigo!